E ó, pessoas, eu vou vir aqui arriscar um leve caos, porque eu vou falar um pouquinho sobre a última temporada de Bleach, o que saiu aí depois de 3 séculos e meio. E eu, sinceramente, talvez toque alguns spoilers, então tomem cuidado. Mas enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora falar de Bleach. Pra quem é mais recente ou pra quem não lembra, eu comecei a ver Bleach quando eu era bem mais nova, porque esse anime é antigo. É um daqueles shounens clássicos, e aí, assim, não tão antigo assim, né, mas antigo o suficiente pra quase isso. E aí, simplesmente, eu nunca acabei. E aí, quando eu soube que ia se lançar mais e teve todo aquele bafafá, eu fui reassistir tudo e eu finalizei e acabei muito empolgada pra nova temporada. Só que quando ela começou, no começo foi muito interessante, porque, pensem bem, do nada os Quincy voltam. Era pra estar todo mundo morto. A última vez que a gente ouviu sobre isso, tinha o avô do Ishida, o pai do Ishida e o Ishida. E só. E o pai do Ishida meio que não parece que ele cagueando pra ser Quincy. E o avô dele já foi, né? Então, assim, só tem o Ishida, basicamente. E é isso. É isso que a gente sabia dos Quincy, mais nada. E nessa temporada a gente vai ter muitas informações sobre os Quincy. Isso é maravilhoso, porque vai ajudar a gente a entender um monte de coisa. Só que uma coisa que a temporada acabou sem explicar, mas é claro, vai ter mais, então fiquem tranquilos, foi que esse povo, tipo assim, dá uma... O que esse bando de Queens do nada? Porque agora, sabe, tipo, o timing, quantidade de Queens que tem escondido e por que eles estão ali esse tempo todo? Pô, isso levantou vários questionamentos pra mim, mas ok, isso não foi muito amplamente explicado. Mas quando a gente viu eles, foi bem interessante, porque a gente começa a teorizar. Só que o anime não deu dica muito forte, assim, pra gente poder, não, eu acho que foi isso, isso e isso. E aí a gente ficou sentado vendo os Quincy que surgiram do nada, entrar em Sereitei e começaram a destruir tudo. Eu gosto das coisas caóticas, eu gosto, mas a partir do momento que a gente ficou vários episódios só do povo lutando e a gente nem sabia, tipo, é claro, os Quincy não se dão bem com os Shinigami. Então, assim, o objetivo era causar a destruição mesmo. Mas sei lá, eu achei muito lenta a situação, sabe? Porque nessa brincadeira aconteceu algo muito pesado com o Byakuya, o que foi horrível, porque é, tipo, o meu capitão favorito. E eu fiquei assim, não! Nossa, cara, foi horrível. Foi horrível, eu fiquei mó sério. Mas, enfim, tivemos essa e isso foi, assim, um grande choque. Mas as outras lutas, eu não sou uma pessoa que gosta muito de luta, então, pra mim, o que é irônico, né? Você entra no show nem você sabe que vai ver luta, mas meio que acaba que esses discursos no jutsu no meio da luta acaba sendo mais interessante, ou algum feedback, assim, um flashback com alguma história, acaba sendo mais interessante pra mim que a porradaria em si. Porque não é tipo uma porradaria muito louca e acabou. Normalmente a porradaria se estende por amplos minutos e tipo, você vê que a situação podia ter sido resolvida um pouco mais rápido que aquilo. Então eu tenho um saco meio baixo pra porradaria. E eles ficaram nessa. Tipo, a gente não sabe porque os Quincy estão ali exatamente, a gente sabe que eles querem causar o caos, a gente não sabe por que agora. Tá todo mundo perdendo as bancais, e aí eles não estão tomando cuidado mesmo sabendo disso, que eles são uns besta. Eles não aprenderam nada, né? No final do anime a gente viu que teve um rolo lá com o Shinigami, que acabou deixando claro que eles não têm unidades. Dentro das equipes, eles têm. Fora das equipes, não. Então uma equipe não sabe interagir com a outra. O fato dos capitães terem simplesmente agido por conta e isso custado várias bancais, é só mostra de que eles não aprenderam nada com essa situação. E até que o cara que é responsável lá pela parte de ciências fica fulo. Gente, eu falei pra esperar. O pessoal cagou e andou e resolveram usar as bancais sim e ponto. Mas enfim, tivemos essa e eu fiquei assim, gente, vocês não aprenderam nada. Mas ok, porque pra mim tava muito fresco a lição que eles tinham acabado de aprender, porque eu acabei Bleach de verdade, eu acho que não deu um mês e começou a nova temporada. Eu acho que eu acabei bem na caruda mesmo. Eu fiquei assim, gente, eles não aprenderam nada, mas ok. E aí simplesmente a gente ficou naquela, por múltiplos episódios. E aí a gente vai tentar recuperar, porque o Ichigo também vai levar uma surra, a gente vai tentar recuperar, e aí fica. Só que aí nisso, a gente ficou sem informações muito importantes. Eu fiquei entediada mais ou menos até a metade da situação, porque a gente não tinha muitos detalhes dos Quincy, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, o Ichigo tava pra lá e pra cá treinando de maneiras duvidosas como sempre, e era isso. E aí a gente não tava ouvindo falar do Ishida, porque os Quincy voltaram e o Ishida sumiu, assim, e não tá com os Quincy, também não tá ali lutando com o Ichigo porque não pode ficar, né, porque dá problema, que o pai dele vai lá puxar a orelha dele e o pai dele é forte. Eu tinha muitos questionamentos, entendeu? Tipo, o que tá acontecendo? Então, pra mim ficou meio solto, sabe? Eles correndo pra lá e pra cá e lutando. E é o que eles fazem sempre? Sim, só que normalmente a gente tem meio que a história quase completa, a gente só não tem o plot final, a gente sabe pra onde eles... exatamente por que aquela luta tá acontecendo. Não, porque, é que eles se odeiam e ponto. Não, a gente tem mais detalhes, mais informações,
e a gente afunda um pouco nos personagens. Ali não, eu senti que ficou um pouco solto e eu fiquei um pouco entediada, não vou mentir, porque só o pessoal lutando prende. Então, nessa parte eu fiquei tipo, nossa, que saco! Então, assim, não é muito pra mim, sinceramente. Essas lutas eu não fico muito empolgada vendo. A animação tava maravilhosa, diga-se de passagem, mas eu não fico muito empolgada vendo. Então, eu achei que começou bem devagar, eles podiam ter chutado mais o pau da barraca. Até porque no finalzinho da temporada foi um negócio bem mais interessante. E aí agora a gente vai com os spoilers mais pesados. A gente finalmente descobriu qual que foi a situação, porque já tinha chegado em mim, porque o Bleach acabou há muito tempo atrás, então eu já tinha tomado spoiler disso, que o Ichigo tem sangue... O Ichigo tem sangue Quinch. Ou seja, ele seria meio que, sei lá, talvez um parente do Ishida, talvez tenha outra linhagem dos Quinch, eu só sabia que ele tinha. E aí a gente descobre o que aconteceu. Achei meio forçado? Achei, mas assim, nada fora dos parâmetros. Que, é porque ele tem uma parte Hollow, porque ele tem uma parte Shinigami, e aí ele tem uma parte Quincy. E aí foi tudo bem explicadinho, eu gostei um pouco do drama, eu fiquei meio pelo pai do Ishida, porque ele obviamente gostava da mãe do Ichigo, mas ok. Só que aí a gente descobriu algo muito importante, porque o anime meio que vendeu pra gente que só tinha, tipo, a família do Ishida e que ela tava acabando porque só tinha o Ishida. Aquilo não era verdade. Mesmo fora desse rolo tals, porque, tipo, parece que os Quincy estavam escondidos em algum lugar misturado com os Hollows. Ou em algum lugar extra aí que a gente não sabe. Mas não tinha Quincy's no nosso mundo também. A família do Ishida, na verdade, tipo, Quincy's, assim, de alto status, meio que tinha a mãe do Ichigo e o pai do Ishida. E só. Agora, a mãe do Ishida aparentemente também tinha lá suas habilidades Quinch, ou seja, era meio que... Eles são Quinch, só que eles são meio que de baixo escalão. E aquilo foi uma informação muito importante e interessante. Ou seja, todo aquele rolo que faz parecer que o Ishida é o único, talvez seja culpa do pai dele. Agora a gente vai teorizar aqui. Talvez aquilo seja culpa do pai dele. Porque ele, obviamente, não gostava muito do sistema, apesar de ele ser um cara muito sério e seguir, prejudicou a pessoa que ele amava. Mas por não ter seguido a regra do sistema, ele deixou a menina sair pra combater o rolo, sendo que não deveria. E aí, tudo acabou... Ele não conseguiu fazer nada por ela. Nada além de observar as decisões das outras pessoas. Então, talvez ele mesmo que tenha acabado com todo aquele sistema, e aí pareça que só tem o Ishida. Mas pra mim tinha ficado muito claro que meio que tinha o Ishida e só. Quando o pai dele começou a usar os poderes Quinch, eu fiquei surpresa, porque eu achei que ele não tinha, sabe? Achei que era o avô e o Ishida só, talvez tivesse pulado uma geração. Então eu já tinha ficado meio chocado quando o pai dele brotou usando. E aí agora a gente tem talvez uma família inteira de Quinches. E a mãe do pai do Ishida, pois é, o negócio tá ficando mais complicado, eu sei. Parecia que ela não tava lá muito saudável também. Ela era má com a mãe do Ichigo, mas parecia que ela não tava muito saudável também. Então aquilo virou um perfeito caso de família, o que foi bem interessante de ver, porque ainda tem informações faltando. E é claro que de bônus o Ishida ficou sem aparecer a temporada inteira, praticamente. Ele só apareceu pra xingar um pouco o Kurosaki no comecinho e fechou. Mas aí o negócio começou a esquentar, porque a gente descobriu alguns bafafás, a gente descobriu que tudo aquilo significava que a mãe do Ichigo era forte, então como que ela foi morta por um Hollow? A gente recebeu resposta disso, e eu catei isso aqui na minha mesa pra ficar mexendo enquanto eu falava, e do nada apareceu na tela. Oi, tudo bom? Soltei. Enfim, a gente teve todo esse caos, e aí a gente começou a receber algumas respostas. E aí agora, as lutas pra mim ficam mais interessantes, porque a gente tem algumas informações muito importantes, porque o Ichigo não tá só ajudando os Shinigamis, que aliás deveriam ser tão fortes quanto ele. E aí fica um pouco um negócio meio hacker da parte do Ichigo, e isso pra mim é meio, sabe? É uma das coisas que eu não gosto da luta, tipo, tem uns caras fodões que treinaram séculos pra isso, e tem um mano que surgiu do nada e começou faz uns anos. E esse cara, do nada, é muito melhor que todo mundo junto. Então, assim, é claro que os capitães, eles deviam ter trabalhado em equipe, ter ajudado muito. Teve várias coisas que eu fiquei assim, a gente não tinha aprendido a lição de lutar desse jeito, de se precipitar desse jeito, de agir em coletivo? Sabe? E isso me irritou muito no começo da temporada. Eu tava assim, nossa, estou achando chato. Isso é uma pena, porque o Bleach é da hora. Não é um dos meus shows favoritos, mas é da hora. Então eu tava achando chato, sinceramente. E aí de repente começou o bafafá, e agora o Ichigo tem um motivo muito específico. Porque a morte da mãe dele, que ele se culpou por tanto tempo, não deveria ter acontecido. Nossa, a dicção agora foi embora. Não deveria ter acontecido. Isso só aconteceu por causa do líder dos Quinch. E ele também talvez tenha algum poder sobre o Ichigo. E aí, se talvez ele consiga mexer um pouco com o Ichigo, então ele com certeza tem controle sobre o Ishida. E aí agora o Ishida entra na história, a gente não sabe como o pai do Ishida fica nessa história, a gente não sabe cadê o resto do pessoal que a gente viu na casa, que tecnicamente teria alguns dos poderes, a gente não sabe nada. Agora a gente tem um caos todo, 35 mistérios, um pouquinho de respostas, e pra mim isso foi odioso. Então ali mais pro meio fim o negócio explodiu do jeito que eu gosto mesmo, porque aí agora, na próxima temporada, quando eles começarem a lutar, a gente tem informações muito mais importantes e interessantes do que só, eles invadiram, não que isso não seja grave pro anime, né? Mas
mas eles invadiram e começaram a destruir tudo. Isso é uma coisa. Nossa, eles invadiram e começaram a destruir tudo. Por causa deles, toda essa merda aconteceu e eles têm controle sobre um dos meus amigos. E, sabe, começou a adicionar um pouco mais de informações. Ainda queria mais informações sobre esses que surgiram do fuck nada, mas aquilo foi bem interessante. Então acabou que a temporada, assim, eu achei o começo meio paradão, eu queria mais informações do que só eles lutando, apesar de ter sido, assim, umas lutas importantes. A gente quase ter perdido alguns capitães. Eu realmente achei que podia ter dado um pouco mais de informações, porque todas as informações interessantes meio que falam pro meio fim, e que no começo a gente só viu o pessoal lutando em uma cena de comédia. Então, assim, pra mim eu acho isso um pouquinho raso. Então, no começo eu fiquei bem entediado, mas no final entregou o que ele prometeu, e agora estou ansioso para a próxima. Mas enfim, pessoal, isso foi um pouco da gente falando de Bleach. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Bye, bye!